Olá, sou o Rodrigo Salvadori e estamos aqui novamente no Pode Brindar. Eu e minha esposa Karina Salvadori, hoje recebendo um casal de amigos muito especiais, a Ana Paula e o Cláudio. Ana Paula, ela é uma consultora de imagem. Isso aí é algo novo para nós do interior e agora nós vamos ter uma ideia... Eu já estou mais antenada. Você já está mais... Agora nós vamos ter uma ideia boa. O que é um consultor de imagens? O Cláudio é difícil de falar porque o homem tem tanta denominação aí que ia levar meia hora só apresentando ele. Mas o Cláudio tem uma familiaridade, uma facilidade muito grande com tecnologia. Então ele trabalha com IA, desenvolve e testa sistemas, tem uma empresa de marketing, é formado, né, em marketing, publicidade e marketing, né, Cláudio? E vai contar um pouco pra gente com quem ele trabalha e algumas empresas que atuam junto com ele. Muito interessante. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olá a todos. Estamos aqui começando mais um Pode Brindar. E, como sempre, eu conto que o Pode Brindar é uma extensão da mesa da nossa casa. Sirva sua taça, pegue seu vinho e pode brindar com a gente, que hoje o papo vai ser bem legal, tem muito assunto, tem muita coisa pra gente compartilhar com esse casal incrível que está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Amém. Rodrigo vai abrindo o vinho. Se quiserem dar um oi pro pessoal. E aí, Cláudio? Especialista em marketing, você é? Publicitário, né? Na verdade, assim, vou revelar um pouco a idade, porque o curso que eu fiz não existe mais. Eu sou bacharel em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Uau! Então, quando a gente era bacharel em comunicação, você tinha habilitado até dar aula de português nas escolas. Então, com ênfase em publicidade e propaganda. Então, comecei com publicidade e propaganda, aí já estagiei em TV, rádio, depois já caí para o marketing mesmo. E já são aí 26 anos. Que legal. De marketing. Que legal. Temos bastante história para contar, bastante coisa para a gente aprender por aqui hoje. Coisa. Que legal. E a Ana é consultora de imagem. Consultora de imagem. Que legal. Por hora não está atuando efetivamente hoje, deu uma pausa na carreira por conta das meninas também. Dei. A consultoria de imagem era... Eu sou formada em direito, na verdade. É uma história meio longa, mas eu vou resumir. Antes de me casar com o Cláudio, eu me formei em Direito e eu ia atuar com o meu pai, que meu pai é advogado tributarista, ele e meu irmão. Então, meu pai achou que eu ia ficar com ele, entendeu? Mas eu não era nem um pouco feliz. Eu tinha, na verdade, era trauma. Eu fui na onda do meu pai, da família e tal. Aqui. E aí, eu não era totalmente feliz, sabe? Eu não queria. Mas aí quando eu casei com o Cláudio, olha como que é importante um homem apoiar uma mulher, né? Quando eu casei com o Cláudio, e aí conversando e tal, ele falou, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Você não pode ficar, né? Tipo, sem ser plenamente feliz naquilo que você gosta. E eu gostava muito de moda. Eu falei, caramba, mas agora casada, né? Vou atrás disso. Ele falou, não, você tem que ir. E ele me apoiou muito. Só que aí, quando eu decidi, eu engravidei de gêmeas. Aí eu falei, miou, né? Eu falei, agora não dá. Aí eu esperei um pouco, esperei uns 2 anos. E aí ele me apoiou. E a gente morava em Guarujá na época. Ele falou, não, você vai atrás daquilo que você gosta. Fazer, não porque... Assim, precisa, mas é satisfação pessoal. Isso, satisfação pessoal. Que legal, eu acho que esse apoio com certeza fez toda a diferença para você, tanto para você seguir, quanto para você dar as pausas quando foram necessárias. Exatamente. E aí as crianças ficavam com a babá e com ele, com a minha sogra, com a minha mãe, e eu ia para São Paulo, fiz uns cursos lá, ficava uns 3 dias, voltava, e me formei em vários cursos de consultoria de imagem masculina, feminina, os melhores assim do país, eu me especializei, e aí eu fui aos poucos fazendo o meu trabalho e tal, sem sobrecarga, nada, porque com as crianças pequenas nem se eu quisesse, né, não ia dar. E quando a gente mudou pra cá, aí eu comecei mesmo a pôr em prática e tal. No meu Instagram eu falo bastante sobre imagem, mas não assim sobre moda, a modinha. Eu falo sobre a mulher poder se vestir hoje como uma mulher cristã, não só as cristãs, né, mas eu falo de uma postura de uma mulher elegante, discreta,
porque a gente tem visto hoje que a imagem tá tão distorcida das mulheres, né? Elas Tá feia a coisa. Não e eu fiz psicologia de imagem, então eu sei que a imagem que cada um, do jeito que ela se veste, é algo que tá desconstruído dentro, é algo que falta. Quando ou é muito ou é pouco, é algo que sempre falta dentro dela, pra ser curado e tal. E aí eu trabalho muito isso na internet, sabe? Que legal. Falando pra mulheres como se vestir, como melhorar a imagem, você poder transbordar na imagem aquilo que você carrega dentro. Nossa, Pra ser isso é muito coerente legal. aquilo que você faz com aquilo que você se veste, para as pessoas olharem e falarem assim, uau. Ah, mas é tipo Faz aquela que você sentido. foi ver que você foi assistir lá em Maringá? Como era o nome daquela lá? A Cíntia Chagas? Cíntia Chagas? Acho que é diferente. Eu também Ela falo sobre você se fala, posicionar. Exato, a Sim. postura que você fala, o jeito que, né, o tom de voz, tudo. E faz muita diferença mesmo. Faz. Deixa eu fazer uma coisa, eu vou apresentar o nosso vinho do dia. Apresenta o vinho. Ó, nosso vinho de hoje é um vinho que é super especial, foi escolhido a dedo pro dia de hoje, porque ele foi um presente desse casal maravilhoso, que em um almoço lá em casa, num sábado, eles nos trouxeram esse vinho. Ele é o Vilantinori, da Toscana, é uma vinícola familiar super tradicional na Toscana, e esse vinho ele é feito especialmente das uvas Sangiovese, apesar de ser um blend, tem Cabernet, tem Merlot, 12 meses em barrica de carvalho, e ele é um vinho que ele é... A Sangiovese, especialmente, que é a uva principal desse vinho, é uma uva que ela não é caracterizada por excessos, sabe? Ela é uma uva muito conhecida por equilíbrio. Então eu acho que combinava muito com o dia de hoje, né? Legal. A questão da consultoria de imagem, essa parte de, aí a gente tem uma estrutura que esse vinho tem, ele tem corpo, ele tem estrutura, mas ele é um vinho muito equilibrado. Uau. Espero Nossa, que a cada gente vez que eu converso com possa... elas, é uma aula sobre um vinho, é uma delícia. É bom, né? Sempre aprendo alguma coisa. Ai, que Nova, coisa cara. boa. Espero que a gente possa compartilhar bons momentos com esse vinho aqui. Vamos. Apresentado o vinho, apresentado as pessoas, pode brindar? Pode brindar. brindar. Gente, nossa. Sempre Nossa. pode brindar. Ah lá, vocês dois faltou. Eu sei que o perfil de vinho da Ana é um vinho até um pouco mais leve, talvez. A gente sempre, antes de começar o nosso bate-papo, a gente conversa um pouquinho sobre vinhos, sobre história. E eu sei que a Ana é do perfil um pouquinho mais leve. Eu escolhi o Sangiovese, eu falei, é um vinho equilibrado, talvez ela vá sentir um pezinho um pouquinho mais no paladar. Mas aí tem um queijinho, bom. Mas tem exatamente, tem um É, acompanhamento pra ajudar. E eu achei que era muito especial a gente ter ele hoje, não, eu porque amei. foi um presente desse casal que a Obrigada. gente queria ter aqui com vocês. Que lindo, adorei. Ana, explica para um paranaense do interior o que é um consultor de imagens. Uau, então, resumidamente, É. o consultor de imagem, ele vai alinhar a sua imagem com o que você carrega. Por que a gente vê muito hoje em dia? Talvez vocês já, com certeza, passaram por isso. Uma pessoa chega e você olha pra ela e não tem a mínima noção do que ela é. Você não tira algumas conclusões em 3 segundos da pessoa? Porque a imagem, a hora que você bate o olho, a gente fala que a gente lê uma pessoa, né, no estudo, né, de imagem, de 3 a 30 segundos. Então, assim, se eu não estiver alinhada com o meu propósito, com aquilo que eu carrego, eu vou achar o que eu quiser de você, até você abrir a boca. Então, assim, 7% é aquilo que você fala só. 55% é a tua imagem, 38% é o tom de voz. Ah, Então, olha como é importante. Isso são números, tá? Estudados mesmo. Então, assim, a imagem as pessoas não dão valor. Não. Mas ela é muito importante. Então, aquilo que você veste fala sobre você. legal. A imagem fala antes de você abrir a boca. Então, isso é muito importante. Então, nós, consultores de imagem, eu ajudo você a alinhar a sua imagem com aquilo que você faz hoje. Para as pessoas olharem e falarem assim, opa, peraí, o que ele faz? Ah, essa imagem condiz com o que ele fala. Ou, nossa, nada a ver o jeito que ele se veste com o que ele faz. Eu nunca falaria que ele faz isso. Ou uma mulher. Talvez uma mulher que ela tem uma postura, um cargo, ou uma empresa. Olha a Karina, ela está super elegante, super adequada, uma mulher maravilhosa. Não é porque eu tô na frente dela, mas é uma mulher elegante, chique. Ela sabe se vestir. Eu nunca vi a Karina vestida assim, tipo, nossa, nada a ver. Não, ela sabe se portar em todos os lugares. E as mulheres hoje estão com essa dificuldade. E estão trazendo muito a sensualidade, né? Então as empresas estão até contratando muito consultor de imagem para poder chegar numa imagem adequada, porque os funcionários ou as funcionárias não estão indo adequadas Padronizar a imagem da empresa junto com os para seus trabalhar, colaboradores. porque atrapalha muito.
né? Então a gente precisa alinhar, ser coerente aquilo que você faz com a sua imagem. É isso. Aquela história que a gente sempre ouviu sobre a primeira impressão é a que fica. É a que fica, e é Então verdade. é muito verdade. E depois é difícil você causar uma segunda boa impressão. Né? Agora- Talvez você não vai ter essa oportunidade. Exatamente. Pensando no mundo tecnológico de IA, Cláudio, ela vai ter emprego daqui 5 anos? Ou a IA vai substituir essa percepção que a Já Ana tem, viu, faz apps hoje? sobre isso. Hã? Já olha tem só. app sobre como montar o look, né? O Cláudio, com a sua Tem. especialização em IA, vai poder É nos porque dizer sobre. uma das perguntas que eu vim, e até vim comentando no carro, e a gente está vendo, um pouco assustado com algumas coisas, a IA está sendo... Tá tendo Tá um engolindo crescimento em tudo. PG, né? Uma progressão geométrica muito rápida e com uma tendência de cada vez mais ganhar velocidade. E se fala muito das profissões que serão substituídas pela IA. E a gente vê, né, profissão de direito. Hoje em dia tem softwares e um monte de desenvolvimento com peças prontas, jurisprudências prontas, tudo para te entregar o que você quer. Medicina hoje, eu vejo meus amigos médicos falando, Rodrigo, é muito difícil você competir com um robô. O robô corta com precisão, com coisas. Então nós vamos ter que estar atrás. E o Marcos, o médico, nosso amigo, fala, ó, a IA, ela é o encurtador de caminho. Mas você sempre vai precisar do ser humano atrás. O que você acha disso, Cláudio? Qual que é a tua percepção de a entrada da IA na vida diária das pessoas? Assim, substituir pessoas não com tecnologia, eu faço isso há mais de 10 anos. Você é um causador de desemprego no Não, mundo. na verdade é o então. seguinte, vai ser cada vez mais sobre pessoas e desenvolvimento pessoal do que tecnologia. Eu brinco muito, né? Na época que a humanidade evoluiu da era da madeira da pedra lascada para a era dos metais, Sim. então se fosse assim, todo carpinteiro estava lascado. Tinha perdido emprego, Tinha não tinha mais o que perdido emprego. fazer. Não, assim, o que vai acontecer a tecnologia cria novos empregos, novas profissões e também derruba. Então vai sempre se renovando. É mais sobre pessoas. Tá? Aí, entrando nisso, é o que você, por exemplo, da Ana. Ela tem o capital intelectual dela. Isso aí, ela não vai conseguir nunca criar coisa nova. Porque a tecnologia IA não cria nada novo. Ela é só programada para responder a tua pergunta com base em probabilidade estatística. Aí vem a pessoa. E uma das coisas que a gente fala muito, né? São 3 tipos de pessoas. Existem 3 tipos de pessoas. Uma que vai ser substituída, que é essa que você está falando. Tem umas que vão ser dominadas. E tem a terceira, que é o que vai governar. Então, você tem que... O que a gente faz, o trabalho que a gente faz é tentar... E uma coisa muito Eles importante que eu vão falo, pessoas. Cláudio, é que a IA tem algo que nunca vai ter, que a gente tem, que é o nosso dom, né, que é derramado por Deus, e a nossa conexão, né, com Ele, que a gente recebe cada download do céu. Por mais que a IA veio com tudo, eu acho que ela está sendo muito útil hoje em dia, mas eu acho que sempre vai ter que ter um humano, sabe? Ela não tem essa conexão para fazer o download. Ela não né? tem a alma que a gente tem, Sim. entende? A nossa conexão com Deus, né? Sim. Então, eu acho que esse é o diferencial, né? O posicionamento. Só para você ter uma ideia, a inteligência artificial hoje está tão grande o banco de dados que ela já consome praticamente todo o conteúdo da internet. E ela precisa validar. Só para você ter uma ideia, hoje o LinkedIn é uma das principais fontes que a IA se alimenta, porque é um lugar, uma rede social onde as pessoas colocam informações confiáveis. E o resto tudo é lixo. Literalmente fake news. Então, ela proporção usa de isso. lixo na internet é absurda, com certeza, né? Deve ter números sobre isso, de quanto na internet Sim. A proporção deve ser absurda. E outra coisa, o último estudo a gente tem um termo chamado internet morta, que é o conteúdo gerado por IA e não por pessoas. A IA gerando conteúdo. Isso já
A última vez que eu vi, tá batendo quase 20% do conteúdo da internet. Já foi gerado por IA. Já. Tanto que o que você está vendo agora? Você está vendo os criadores de conteúdo fazendo vídeo no 1 a 1, no self-made. Por quê? Porque engaja mais do que conteúdo de IA. Isso aí, todo mundo, assim... Ô, Cláudio, e agora eu queria que você se apresentasse, porque assusta um pouco, como me assusta. Eu falei já, a gente tem um contato grande, né? A gente se encontra de vez em quando. E eu pedi pro Cláudio, e vou colocar na internet, vou colocar no meu... Quando ele abriu um curso para ensinar. Ele fez isso, agora ele tá meio sem tempo, porque ele tá cheio de coisa pra fazer. Mas eu pedi para ele, falei, Cláudio, próxima vez que você for transbordar esse teu conhecimento, me avisa, porque eu quero fazer minha inscrição e eu preciso fazer esse curso. Eu me sinto mal com o pouco conhecimento que eu tenho em relação a algo que vai fazer parte da vida de todo mundo. E agora... Eu acho que ele tá lançando um curso para iniciantes, viu? Então, só que ele não me contou ainda, né? Então, É bom. Você lembra aquela parte que você falou? Dá pra cortar quando a gente contar a coisa antes? Então conta de novo, agora conta. Não, assim, o curso técnico assim, de automação e AI já tem há anos ele. O que eu estou fazendo agora é uma parte mais treinar pessoas, mudar a mentalidade delas para aceitar, para fluir melhor. Como eu te falei, a pessoa vai ser substituída. Cara, o que a gente fez de robô de RP, de contabilidade, e substitui pessoas. Tem pessoas que não querem aprender, acham que já sabem tudo, não querem evoluir. Sou muito sabido. Mas também eu falo muito pra ele que a maioria das pessoas não sabem conversar com a IA, né? Com o chat, não é verdade? E ele me ensinou, e depois que eu aprendi, gente, sério, eu fazia tudo errado. E a maioria não sabe conversar, tem que saber falar direito com ela. Saber dar os comandos certos, eu acho que senão você acaba tomando ele tempo. Quer ensinar isso pras pessoas. IA, fazendo algumas coisas, fazendo ela trabalhar de alguma forma que não é o produtivo que você precisa. Não, mas pra gente, usuário do dia a dia, você conversa com ela como se fosse conversar com uma pessoa. Ó, revelar um negócio. Muito. Eu não entendo nada de vinho. Quem escolheu esse vinho foi a IA. Olha que legal. Escolheu bem. Mas você sabe que eu tenho esse medo também? Porque a Karina tá tão assim com essa IA que eu acho que se um dia ela sair lá de dentro, eu sou substituído. Oh, meu amor, não tem perigo, não vou trocar você. E quando eu mando uma coisa pra ela, que ela responde aquele coisa, eu falo, isso aqui tem alguma coisa errada. Não, mas foi você que escreveu isso mesmo, amor? É você ou foi a IA? Foi, ele pergunta às vezes. Não, mas o Cláudio, ele é tão interessante que tudo ele usa IA. O que você arrumou esses dias que você tirou foto e viu como que era pra consertar? Várias coisas, né? Tipo, filtro. Depois lá em Orlando também teve mais um negócio que você colocou. Não, nos Estados Unidos, a gente tava lá, a gente chegou no Walmart e tinha que fazer compra. E um monte de marca que a gente não conhecia. Um monte de coisa. A gente não sabia se a gente ia fazer um jantar, ia fazer um risoto. Assim, cara, não conheço essas marcas aqui. Liguei a câmera da IA e fiquei filmando ela falando de tudo aqui, falando qual é a marca boa, o que harmoniza com o que e vai embora. Não, quando quebra alguma coisa em casa, ele vai lá no objeto, ele tira a foto e fala: chat, como que eu arrumo isso aqui? Quebrou, ela o que eu faço? As coordenadas, ele faz a mão. Mas você sabe que eu tô muito atrasado, né? Eu procuro vídeo no YouTube. Não, para, mas você sabe que o Rodrigo vai pra IA pra você ver. Que não fique de forma negativa, mas aquela coisa do analfabeto digital. Sim. O Rodrigo, de verdade, ele tem bastante dificuldade com a tecnologia e eu uso muito. Mas com certeza eu tô muito atrás do que vocês têm de conhecimento sobre isso. O Tablet não me entende. Ele briga com o iPad dele diariamente. Ele briga com o iPad. O que é que você estava brigando ontem? Por alguma coisa que você foi pedir para eu te ajudar? Não Esqueci sei. o que era. Não, fala, Cláudio, eu dou bronca nela, não dou? Aí depois que ele me ensinou, eu falava assim, bronca daí. Eu dava bronca nela. E ele falou, você sabe não tá? o que é o mais louco? Começa a se observar o teu comportamento. Porque a IA, o conhecimento, tá tudo aqui. Você não... Conhecimento técnico que você precisa saber tá aqui. Basta perguntar. Você tem que saber perguntar. Aí você certo, né? Aí vem o teu bloqueio. Você acha que você não sabe perguntar. Você acha que você não sabe falar. Ao contrário, pergunta. Pergunta como perguntar. Mas pergunta como perguntar. Pergunta como perguntar. O que você precisa saber para me responder isso? Ele faz isso com a IA. Nós não vamos criar uma dependência muito grande de IA?
Não. Não, porque uma coisa é conhecimento técnico, outra coisa é raciocínio. Entendeu? Tanto que você falou aí do curso, tudo. Eu estou lançando as 3 IAs que você precisa ter na sua empresa e na sua vida. Lança ali As por 3 nós. IAs. São 3 IAs que você precisa ter. Tá? É lindo, é lindo. A primeira é a básica, que é o que faz as coisas, que é o que a gente chama de bater prego. A primeira IA é a inteligência artificial. Tá? A segunda IA que você precisa é o que a gente chama de inteligência da alma, ou inteligência natural. Você tem que entender de pessoas, padrão de comportamento, se relacionar, desbloquear, que aí você tem essa inteligência natural. E a terceira IA, que é a mais importante, que a gente chama de inteligência do alto. Que é ela que vai te dar discernimento, princípios, valores, para você colocar no corpo, que é a inteligência natural, e mandar a terceira IA, que é a tecnologia, fazer por você. Então, na verdade, você está num poder de governo. Uau. Nossa, que incrível, Não isso é demais. Não, São quando ele 3 falou, eu IAs. fiquei São as babando, 3 eu falei, IAs. gente, que coisa linda. Isso. A terceira é a mais linda, né? Daí do alto. E você tem... E isso é metodologicamente... tem ensino. A inteligência do alto é o que chama de axiológico, que é onde você realmente define princípios, valores, para onde eu vou, quem eu quero ser como pessoa, o que eu quero, anseios e desejos. É conectado com a inteligência do alto. A segunda, que é a inteligência natural, a gente chama de epistemológico, que é o nosso dia a dia, para onde eu vou. Como eu operacionalizo isso, como eu planejo isso, com base na inteligência do alto. E a terceira é a IA que vai construir as coisas para você, que é a operacional. Quando que nós vamos começar o curso? Não, eu tenho que fazer, cara. Não tem. Eu tenho que fazer, eu sugiro não. para todo mundo que faça. Tem muita Você gente não que tem pede pra para ele, onde viu, correr. Rodrigo? Tem muita gente que pede isso pra ele. Fala, não, a gente Muito precisa entender, mas da forma que ele explica é muito mais fácil. Você sabe que o Cláudio falou uma coisa agora que me conectou com o nosso estudo dos últimos dias. A gente tem estudado Salomão. E você falou uma coisa agora que o banco de dados é uma coisa, mas o raciocínio ninguém tira. E é exatamente isso que a gente fala. O que Salomão pediu para Deus não foi inteligência, foi sabedoria. E são duas coisas diferentes. A inteligência também é muito importante, que é você saber, conhecer de cada uma das coisas. Mas a sabedoria, isso é humano. Sabedoria, sabedoria Uhum. é do alto. Sabedoria é sempre do alto. O conhecimento é da inteligência artificial, é natural. Então, uma coisa é pedir sabedoria, outra coisa é pedir informação, outra coisa é pedir conhecimento. Exatamente. Só isso. A hora que você organiza isso, mas vem do teu padrão, do teu bloqueio. Aí que eu falei, quem vai ser substituído pela IA? Vitimista. Vitimista, nossa senhora. Vai ter de penca aí. É o que mais quer, acho que sabe tudo. Ah, não, tô atrás. Já sei tudo. Os amargurados da vida. Ninguém Você viu que a quantia de educação para ele me chamar de vitimista, mano? Foi impressionante, essa. Não. O cara foi um lorde. Não. Isso é substituído. Você tá no nível Meu amor. do segundo. Pô, essa foi Não. direto aqui. Não, você não entrou Não. nisso. Segundo. Não. Você tá aprendendo. Você tá correndo risco de ser dominado pela IA. Não Olha aí. substituído. E o que ele é- fala é que a gente tem que ser a gente que tem que governar, não é? São os 3 tipos de pessoas. O que vai ser substituído, o que vai ser dominado que vai dominar. e o que vai dominar. Aí eu vou ter que chamar de A, porque já tem você que me domina mais essa tal de A. Não, aí é palhaçada. Aí. Ó, quem vai ser substituído é vitimista. Pois é. Padrão de comportamento vitimista. Tem muito no mundo já. né? Muito. E aí ele já vai se dar por derrotado, né? Mas quem vai ser dominado é o resiliente. O resiliente, o que ele faz? Ele aprende com os erros. Mas para quê? Para não perder tempo. Para se entrosar em roda de amigos. Ou vai correr atrás de conhecimento só para não ser demitido.
Só isso. Então, resiliência é bom? É bom. Mas não adianta você tomar uma pancada, ir para trás, correr atrás do conhecimento para voltar onde você estava. Isso não dá mais, é o resiliente. Esse vai ser dominado. Porque vai ter sempre coisa nova, ele está sempre correndo, mas ele não cria nada novo. Ele não pensa por si só. Esse é o resiliente. Isso não é mais suficiente. Não. E quem vai dominar é o que a gente chama do antifrágil. O antifrágil é o cara que tem um problema, uma dificuldade, corre atrás do conhecimento, adquire conhecimento e cria algo novo. Não, e o antifrágil é interessante que a colocação dele é, se você não tem problema, procure como tê-los. Exatamente. Porque você vai ter que ter. É a tal da ideia, pô, tem um produto maravilhoso. Cria um concorrente para você mesmo. Para desbancar o teu produto. Que se não for você, alguém vai fazer. É isso aí. E vai. Esse é o problema. Hoje, o resiliente, o que ele quer? Ele quer paz, ele não quer. Ele quer tranquilidade, ele quer ter controle da situação. Só que hoje em dia a gente não tem mais. Você tem que entender que você não tem controle da situação. A hora que você entende isso é libertador. Sim, porque daí tá controlado. Aí tá controlado. Só me preocupo com o que eu tenho que me preocupar. O que eu tenho poder sobre. Não adianta me preocupar com alguma coisa que eu não vou poder resolver. Você já leu alguma coisa do estoísmo? Já. Cara, é algo fascinante. Sim. O E conceito do antifrágil vem daí. Né? Daí, né? Porque ele fala, se concentre no que você pode mudar. Porque o que você não pode vai só te tomar energia e você não tem capacidade para fazer aquilo. Sim. A gente fica entre o anseio de querer e o tédio de ter conquistado. Pois é. É isso aí. Muito Essa aqui é a pegada. Então, E você vê agora, né, a gente falou tanto, A gente fala fica um até meio pouco das pensativo. empresas, do teu trabalho com o Pablo, do teu trabalho agora junto com o Sabará na política. Conta um pouco pra gente tudo que te qualifica hoje no conhecimento que você buscou e alcançou nesses 19 anos, 20 anos de tecnologia. de digital, 18. 18 anos de digital. De marketing, em marketing e propaganda, 26 anos. Digital, uns 18. E IA para 9 anos. Trabalhando com isso. Então, o que me qualificou? A minha experiência. O correr atrás. Procurar problema, resolver problemas dos outros. É que você não procura, além de procurar os teus, os outros enviam os deles para você também. Servir também. Lá com o ecossistema, com o Pablo, eu já estou há 4 anos cuidando das automações. Ano passado fui nomeado CTO do grupo inteiro, então tem muita coisa para fazer. Estou CTO, né? Mas ainda não larguei a agência. Eu tenho uma empresa de análise de dados, Data Analytics, né, que a gente chama, Marketing Automation. E é o dia inteiro resolvendo pepino dos Software que outros. você tá usando, né? E pai de gêmeos. Pai de gêmeos. Vamos entrar nisso aí. Vamos conhecer um pouquinho da família de vocês. Vamos. A gente não falou sobre isso. Porque aí ainda eu também. não quero ver a IA fazer gêmeos. Quero ver. Pois é, tá vendo? E vocês, a gente estava conversando um pouco antes também. Vocês são um casal que se conheceram, noivaram, casaram muito rápido. Como foi? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente nesse sentido. A história aqui no Pode Brindar a gente fala muito de família, sobre crescimentos dos casais, né? Eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês. Quem se habilita? Conta a sua versão que é mais romântica. Olha só, tá vendo? Vou te contar que nós estamos tendo um padrão aqui, tá? Cada vez que a gente pergunta para os casais, sempre existem 2 versões. Sempre um fala, conta a sua versão, então. Sempre tem isso. A gente Existe a sua, dele é a verdadeira. né? Então, Não, eu fui morar em Guarujá. Porque meus pais mudaram pra lá, meu pai trabalha aqui, né? Só que ele quis morar na praia, um tempo com a minha mãe. E eu era a única solteira, fui junto. E aí, depois de 2 anos morando lá, o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, e o irmão dele são médicos. E se conheceram no hospital. E aí foram fazer um churrasco lá na casa da minha irmã. E eu sempre junto, porque eu tava naquela época de orando por um marido, sabe? Eu falei, não, eu tava naquela bem subindo no monte, orando. Falei, não, agora eu vou achar, chega, eu não aguento mais. Eu quero... Pedindo pra Deus o marido, quero casar. Então eu não saía, meio embalada, né? Que eu tava bem mesmo firme.
E aí eu tava nesse churrasquinho e o Rodrigo, que é o irmão dele, falou assim, gente, mas ela é o número do meu irmão. Olha isso. Aí eu falei, não, todo mundo me fala isso. Eu falei, não, Karina, mas não acredito. Aí meu outro cunhado falou assim, não, mas peraí, minha cunhada é pra casar. Ela é uma mulher direita. E não, começou a falar, ué, mas o meu irmão também é um homem pra casar. Só que ele não encontrou ainda. Eu falei, aqui na praia ninguém vai casar. Olha, eu sei, meu filho que tá ali, eles ligaram pro Cláudio, passaram o telefone pra mim, eu morrendo de vergonha, e ele ainda mais, porque ele é super tímido, né? Então ele é mais tímido ainda. E aí a gente conversou, desculpa pelo meu irmão, que não sei o quê, eu não sei como que ele é e tal. Acabou que, como eu era nova lá, ele falou assim, mas vamos marcar, você sair com a minha turma aqui e tal. Enfim, aí acabou que a gente começou, trocou, era a época do Facebook, não tinha nem Instagram direito ainda. E aí a gente começou a trocar mensagem, a gente ficou se falando uns 2 meses, assim. Aí até que um dia, teve um feriado, a gente saiu pra se conhecer, e ali foi a grande história, a gente não se largou mais. A gente começou a conversar, né? Todo dia pra conversar e tal. Em 15 dias eu comecei a namorar com ele. Em 5 meses eu noivei. E em 11 meses a gente casou. E casado, a gente teve... Eu engravidei de gêmeas natural com 10 meses de casado. Olha que legal. Deus acelerou o atrasado, entendeu? Tipo, porque tá a gente na já tinha uma hora, idade, vamos né? lá que eu vou acelerar vocês aí. Será que ele Legal. mandou lá como aí- fazer gêmeas? E aí, resumidamente, Não, essa é a os inteligência do cabelos alto e a brancos, inteligência você já natural. sabe. né? Esse é o meu download lá. Rodrigo, os cabelos brancos você já sabe de onde veio. Casou comigo. Eu ia falar, né? vieram do Teve casamento ou vieram das gêmeas? Quando foi que veio os brancos? Fala aí, essa Ele tá perto ali, a Ele data. vai responder. Meio. Meio. E olha que elas nem chegaram nos 15 anos ainda, Ainda, né? nem falha. Acabaram de fazer 11 anos. Mas o Cláudio, pelo que eu tenho convivido com ele é workaholic, né? Muito. Ele não para. E a gente faz reunião. Isso para ele hoje é uma coisa que ele não é normal de fazer. Eu já tive reuniões com ele que 4, 5 vezes ele saía, resolvia os pepinos, voltava, saía, resolvia os pepinos e voltava. Esse trabalho dele, que dá para ver que ele faz por amor, não é só para ganhar dinheiro, consegue conciliar com a vida das gêmeas, do casal, família? Ou você quer que ele trabalhe um pouco menos, Ana Paula? Fale a verdade, não nos minta nada. Eu vou falar, hein, amor? Aí. Não, eu acho legal a gente tocar nesse assunto, porque serve como testemunho para muitas pessoas Claro. que são como ele também, né? Pra ser, assim, um alerta, né? A gente veio pra cá há 4 anos. Há 4 anos atrás a gente mudou pra Alphaville e foi muito louco, assim. Vou até abrir um parênteses rapidamente, que a primeira vez que eu vim pra cá foi em 2019 fazer o método CIS do Paulo Vieira. Uhum. Foi em novembro de 2019. E eu tava em busca de uma transformação mesmo, né? Lembro que eu tinha ido atrás dos meus sonhos e tava, o Cláudio tava me apoiando, mas eu ainda tava com algum vazio. E eu fui instrumento de Deus ali nesse início do Cláudio, porque eu me posicionei e falei, amor, eu preciso curar as minhas feridas emocionalmente, eu preciso buscar isso. E ele me apoiou e eu vim pra cá. Só que aí, em fevereiro, eu vim também, em 2020, fazer o IP do Pablo. E ali eu já segui ele na internet e o Cláudio não. Nem conhecia o Pablo. E eu seguindo o Pablo e tal, e fui fazer o IP. E eu fiquei na casa do meu irmão. E quando eu fui fazer o método IP, meu irmão falou assim, para de ficar indo de Uber, não, vai, pega o carro e vai você aqui, você vai ver, igual a cidade que a gente morava no interior e tal, em Prudente, não sei o quê. Eu falei, tá bom, peguei o carro deles e fui pro método IP. Gente, no decorrer do caminho, eu senti uma presença de Deus tão forte. E Deus falou assim, muito forte, aqui é o lugar de vocês. E eu fiquei assim, ó. Falei, como assim? E eu me senti literalmente em casa. E lá em Guarujá, eu nunca me senti em casa. Eu sempre falava aqui pra ele, o nosso lugar não é aqui. Mas eu não sei onde é, mas Deus vai mostrar. E aí eu voltei, transformada naquela vibe louca. E aí Pós-IP. Pós-IP, pós-CIS, pós-IP, você imagina como é que eu tava. E aí eu falei, Cláudio, Deus falou comigo. Falou que Alphaville é um lugar que é nosso. Aí ele falou, impossível, Ana. Não tem a mínima possibilidade. Eu tenho só cliente em São Paulo. Porque ele tinha, tipo, um cliente em Guarujá e o resto era em São Paulo. Uhum. Não tem como a gente ir pra Alphaville. É bem pra lá, não tem nada a ver. Eu falei, aí ele falou assim, bom, então Deus ou vai confirmar ou o seu coração se enganou e tá tudo certo. Eu falei, tá bom. E eu fiquei orando. Quase um ano depois,
Meu pai tinha sede em São Paulo e ele fazia toda a tecnologia também do meu pai do escritório. Ele chega em casa, eu jantando sozinha, que eu vivia sozinha também já lá em Guarujá, com as minhas filhas. E ele chegou e falou assim, amor, eu tenho uma coisa pra te contar. Você lembra quando você me falou quase um ano atrás que a gente ia morar pra Alphaville? Eu falei, sim, lembro. E eu falei que provavelmente seu coração estava enganoso porque era impossível. Ele, pois é, começa a procurar apartamento, que até final do ano a gente tem que estar lá. Olha só. Eu falei, o quê? Isso era nem meio do ano, né? E a gente mudou em outubro, e a gente veio pra cá 4 anos atrás, e aí a nossa vida se transformou. Só que lá eu tinha o apoio da minha família, né? Eu tinha minha mãe, minha irmã, minha sogra. Sim. E aqui eu não tinha ninguém. Eu tenho meu irmão aqui tudo, mas ele é casado, tem filho pequeno, trabalha pra caramba. Então eu sei como que é, a nossa rotina é puxada, Falta né? suporte, né? Mais com faltava gêmeas. suporte. E aí foi aí que tudo começou. Foi bem difícil pra nós. Assim, eu falo que foi até final do ano passado. Porque a gente passou por várias fases aqui que ele teve, é o que eu falei, né? Ele teve que servir muito para ser até notado, para ser reconhecido, e tá tudo bem, porque eu falo que o Cláudio tem algo precioso nele, que é um coração e uma humildade que poucos têm. Eu admiro muito isso nele, sabe? A mente dele é uma mente brilhante, mas o coração generoso dele de servir, sabe? De não reclamar, de não fazer por algo em troca, é esse o coração dele, sabe? Só que também é um problema, tem hora. Porque aí ele é tão bom, ele é tão generoso, que ele tinha dificuldade de falar não, tinha dificuldade de cobrar, e a gente pagou um preço muito alto por isso. Eu fiquei muito sozinha mesmo, porque ele teve que trabalhar dobrado aqui, né? Sim. Pra poder se colocar no mercado mais exigente. Com certeza. E aí eu fiquei muito sozinha, e eu peguei uma fase das meninas que elas não eram mais pequenininhas, elas começaram a sentir realmente. E aí elas me cobravam muito, e eu fiquei ocupando o lugar dele como homem em casa, então começou a surgir uma carga para mim emocional e física muito grande. E eu me distanciei dele de uma certa forma, né? Eu acostumei a ficar sozinha, né, amor? Isso não era culpa dele, sabe? Sim, a sim. gente vai indo num ritmo automático tão grande que você não percebe. E aí, mas Deus, eu orava pra Deus e falava assim, Senhor, tem que mudar, que a gente... Eu ficava, né, buscando isso, e eu falei, Senhor, o Senhor tem que tocar no coração do Cláudio, ele tem que perceber isso. Porque eu não posso pedir pra ele parar, porque eu sei que ele precisa, a gente precisa, mas tem que haver uma solução. E aí eu tava tomando café, eu nunca esqueço disso, na cozinha lá de casa, tem uma mesa, e eu tava tomando café sozinha pra variar, eu almoçava, dormia sozinha, acordava, às vezes ele nem tinha chegado, ele trabalhava de madrugada, não via as meninas, sabe? Ela sentindo muita falta. E aí teve 2 episódios que marcou muito a vida dele e a minha, que foi aí que ele resolveu realmente se transformar. Onde ele sentou comigo e falou assim, amor, pode fazer uma pergunta? Eu falei, claro, né, amor? Aí ele falou assim, você me ama ainda? Eu falei, Nossa, Direto. desgramento. Tô em casa sozinho o dia inteiro. Você não vai me perguntar isso aqui, eu cuidando das porque ele meninas? chegava e continuava trabalhando. Então ele chegava em casa, era a mesma coisa que não estar em casa. Sim. A gente tinha que chamar a atenção dele toda hora, De tinha que conexão. pedir atenção. E aí eu falei assim, amor, claro que eu te amo, mas eu aprendi a viver sozinha, eu aprendi a viver sem você. Nossa, ali pra ele, Epa. eu falei, eu te amo, mas de uma forma diferente hoje. Você estando aqui agora, pra mim Me acostumei sem você, então me desacostumo. E as crianças disso. também. Então. Tudo era mãe, só eu ia no shopping, só eu ia buscar as palavras. Então era só eu, sabe? Eu só faltava trocar a lâmpada da casa. Então, ele falou, uau, eu falei assim, eu sei viver sem você hoje. Eu me tornei independente, as meninas me tornaram independente. E aí ele ficou chocado. E aí ele falou, uau, eu tenho que resgatar, né? E também, já estava perto do final do ano, e as meninas, a gente sempre pergunta, filhas, o que vocês querem de Natal, né? O que vocês gostariam? E ela virou, e o Cláudio estava trabalhando perto no computador, e eu conversando com elas, e aí ela falou assim, a Bela, a mais velha, 1 minuto mais velha. 1 minuto mais velha. A Bela falou assim, eu queria que o papai parasse de trabalhar, mamãe. Oi. Você achou na hora o computador? Essa pancada. Aí foi uma pancada. Aí foi assim, ó, pá, no coração E aí, dele. como foi a partir daí? Eu falei, por Isso deve quê, ter sido uma filha? virada de chave na vida de vocês, mas... Foi. Aí eu falei assim, por que, filho? Ele falou assim,
ai mamãe, eu não quero mais ficar rica, eu não quero mais, todo mundo fica buscando querer crescer, eu não quero mais. Eu quero brincar. Papai, olha isso, eu quero que o papai, queria que o Papai Noel me desse de presente, papai. Eu falei, meu Deus. Aí, pra ele, foi o chão, desmorou o prédio, o chão, tudo, entendeu? E aí ele falou, eu preciso mudar. E aí na nossa viagem também pra Orlando, no final do ano, que a gente ficou 25 dias na casa com o Marcos, o Paulo lá, a gente foi transformado em todo... A gente já vinha eu e ele, né? Já mudando tudo. Aí ele ficou mais presente, foi ficando mais presente um pouco e tal. Mas o Cláudio, realmente, eu vejo uma mudança, assim, tremenda no dia a dia, que eu assusto. Eu tô aqui, por exemplo, hoje... Esses dias a gente estava almoçando, né, em algum lugar, dia de semana. A gente foi almoçar com o Marcos e foi parar na casa da Ana Teles. E era uma terça-feira, quarta, eu falei assim, Cláudio, você vai ficar o dia inteiro aqui comigo mesmo? Ele falou assim, eu falei, mas você não tem que trabalhar? Ele falou assim, não, depois eu vou trabalhar. Aí eu falei, gente, muito louco! Aí lá em Orlando foi quando eles foram tratados, os três. Deus tratou naquela casa. Os três que eu falo, os homens provedores, porque os três estavam perdidos, os três estavam ausentes dentro de casa, com problema financeiro, porque o trabalhar demais não significa estar ganhando dinheiro, tá? Muitas vezes quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? É o caso dele, era o caso dele. E aí eu falei pra ele, você tá servindo todo mundo, você tá ajudando todo mundo, mas você está tirando de nós pra dar pros outros, e tá errado. Quando você tira do seu ninho pra dar pro outro, tá errado, amor. Você não pode. E eu falei, e você tá ajudando todo mundo, não está se ajudando. E tá errado. Tem que ajudar. Mas você precisa se ajudar em primeiro lugar, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. E aí lá em Orlando foi quando Deus tratou as três famílias. E o Cláudio ali se transformou. Naquele mês, ele foi muito presente. E ele voltou e continua sendo. Ele tá trabalhando bastante agora de novo, mas... porque tem épocas, né? Ele lança alguma coisa, ele lança um produto, ele e faz fantástico o trabalho dele, né? Ninguém entende nada, só ele e o pessoal que tá com ele. Mas agora ele tá tendo uma sabedoria, uma noção de parar, olha, hoje ele tá aqui. Quando eu falei, deixa eu ver com o Cláudio. Aí ele falou assim, não, eu também posso na quarta. Eu falei, mas peraí, você vai poder mesmo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Na quarta, 9h30 da manhã, meu podcast. Ele falou, tá. E eu mandei uma mensagem pra ele ontem, ele me respondeu à noite e falou, cara, caiu o sistema lá, caiu o sistema aqui. Falei, mas você sabe que eu acho que esse aprendizado, e é muito isso, o Cláudio, vamos falar do Cláudio, chegou você, né, Cláudio? O assunto virou Deus tratando, amiga, tudo certo. Mas eu acho que, assim, muitas pessoas com essa parte, é importante a gente trabalhar e dar a devida importância a isso. Mas mais importante que isso é quando a gente aprende e entende que tão importante quando a gente se doar para o nosso trabalho é a gente saber elencar as prioridades. Não dá para deixar aquilo lá de lado, não dá para deixar o trabalho parado, porque você precisa de você. E o Cláudio, ele foi muito sempre um paizão, sabe? Exato. Porque ter gêmeos é muito difícil, não é fácil, só quem tem entende. E o Cláudio foi um paizão, assim, tipo, ele trabalhava e ele me ajudava, desde bebê, dava uma madeira, ele limpava o bumbum, ele sempre foi muito ativo. Só que depois que ele veio para Alphaville, ele se perdeu muito nisso, né? Porque aqui você sabe, o pessoal trabalha, né? A gente é o tempo todo. Tempo todo, é evento, é final de semana, não tem feriado, nada aqui. Aqui e aí a coisa foi aí que ele se anda. enrolou, mas o Cláudio, ele sempre foi um ótimo pai, um ótimo marido. Ele é um gentleman. Ele é mesmo. Ele abre a porta do carro até hoje pra mim, amiga. Isso. E eu achava que era só pra casar comigo, Tá vendo? Pois é. Não era. Aí, ó, Rodrigo. Abri a porta do carro, você não abriu. Você sabe, um pouquinho antes da gente iniciar, a gente tava conversando e ela ainda contando disso aí, que ele é o provedor. E eu fiz uma brincadeira, falei, mas o Cláudio não vai ligar, Ana, se você quiser ser a provedora ano que vem. Ela falou, não, mas eu não quero. Tem muita coisa que eu acho que é função dele mesmo, minha, né? A Dana até fala, tem que tomar cuidado com esses movimentos feministas. Porque muitas vezes a gente quer direito igual, tudo igual e tal, e depois não aguenta o baque, porque é pesado, é obrigações que não é isso que a gente quer, né? Não é. E que venha desde lá de trás da história, isso, né, Anne? E tem um porquê, tem uma estrutura regendo o como funciona e o como não funciona. E a gente achou legal, e aí ela chegou a comentar que ela está trabalhando em vendas online com vários produtos. Eu convidei ela, falei, Ana, vamos lançar ferramentas para mulheres.
um alicate rosinha e tal, mas pra ela Eu já amei. uma chavinha de Vamos fenda. desenvolver isso. Vamos desenvolver. É porque, assim, as mulheres, hoje em dia, né, eu falo, tá tão, a mulher pode tudo, tá tudo normal, mas na Bíblia fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer, não é porque tá na moda isso que eu tenho que vestir. Então, a gente precisa ter a nossa identidade firmada em Cristo. E quando você tem, você entende que o seu papel como mulher não é ser provedora. Porque lá em Gênesis, quando Deus falou, né, agora você vai sentir a dor vai trabalhar muito, vai sofrer, era pro homem. A mulher sentiria as dores do parto. Ok, que não é pouco, né? Que não é Mas pouco. ok. Mas, lá em Provérbios 31, qual é a mulher de Provérbios 31? Ela também fazia lã, trabalhava tudo. Mas ela era provedora? Ela não sustentava a casa. Ela fazia por prazer, para agregar, para somar. Então, você ser uma auxiliadora do lar. Porque a gente já trabalha muito já em casa, né? Agora, as mulheres estão numa época que eu tenho que ser igual ao homem, que eu tenho que ganhar bem, que eu tenho que dividir. Não, você não tem que dividir. Primeiro, eu já olhei o Cláudio desde quando ele começava a me chamar para jantar. Nunca paguei uma conta e nunca vou pagar. E se ele já me cobrar, eu falava assim, não é pra mim. Eu não vou ficar Não tem pedindo. nada a ver com Não isso. tem nada. Todo homem que... Opa, já é um alerta. Por quê? O homem, ele tem que ser um gentleman. Ele tem que ser... E não é errado. Porque ser submissa ao marido não é ser... escrava nada. É honrar. É estar assim... Ele é o cabeça. Eu sou a coluna. Né? Eu sou auxiliadora. Eu sou a luz dessa casa. Você pode ver que quando a mulher está desestruturada na casa, todo o resto fica. Exatamente. Pode perceber, quando a mulher está infeliz, doente, estressada, as crianças também ficam. A Desestrutura casa o lar. inteira perde a estrutura. Nós somos o pilar. O homem é o cabeça, é o teto. Gente, não tem que confundir. Então, assim, eu não quero ser provedora. Eu quero fazer esse movimento, assim, tipo, porque ele sabe que eu sou independente, eu gosto, eu sou agitada, eu sou mais líder, assim, eu gosto de estar no movimento de fazer algo. Mas eu quero fazer por fazer. Sabe, para agregar? Para me sentir A gente faz pra útil, somar. Pra somar. Aquela frase, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Isso. Eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. A importância da gente sentir segurança através dos nossos maridos para poder fazer o que a gente quiser. Mesmo que a gente queira trabalhar muito e Sabe fazer por quê, muito fora. cara? Se você Cada um for... pode querer, sabe? E se você for perguntar para todo homem, por mais que ele goste que a mulher trabalhe, ele quer chegar em casa, todo homem prefere ter uma mulher cheirosa, bem vestida em casa, pronta para namorar, para sair, né, com ele. Uma casa bem cuidada. Com uma cabeça mais tranquila, uma casa bem cuidada, um jantarzinho, é ou não é? Do que você chegar em casa e a mulher tá ainda chegando depois porque trabalhou muito, porque não deu tempo de cuidar da casa. Por quê? Porque ela tem que fazer, porque tem, não tem nada. E isso é um mundo que está impondo algo que não é imposto por Deus. Nunca foi. Então, é um mundo que está trazendo isso, sabe para quê? Para distorcer os valores, para acabar com o casamento, para acabar com a família, para não crescer, isso é o diabo que tem colocado. Então, as mulheres têm que tomar muito cuidado. As mulheres estão perdendo a feminilidade delas. Você vê como que está distorcida a feminilidade da mulher? Sim. Tá tudo distorcido. Ou há muita sensualidade, ou há muito que masculinidade na mulher. Então, tá muito difícil. Então, assim, as mulheres precisam entender que ser submissas, ocupar o seu papel, não é ocupar o papel do homem, e muito menos concorrer com ele. Então, isso daí eu não quero. Não faço questão, e ele sabe disso. E a gente já tem muito trabalho com o filho, Sim. né, cara? Depois que vira mãe. Exatamente. Fala sério. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou de formas diferentes. Ele criou para funções diferentes. E eu acho que, assim, a gente entender como a gente pode somar a vida do nosso cônjuge para que nós dois sejamos uma unidade e cresçamos juntos, só vai funcionar se cada um fizer o seu papel. Se cada um fizer o que foi proposto a fazer. E aí vem tudo aquilo que a gente estava falando antes, sobre é importante o homem ser provedor, o homem trabalhar, o homem correr atrás. É importante a mulher poder se realizar pessoalmente, profissionalmente também, muitas vezes. Sim. Mas eu acho que com tudo isso, o mais importante é que os dois consigam encontrar um caminho, sabe? Para caminhar juntos. Sim, equilíbrio, né? Equilíbrio, né? E aí a gente fala, a nossa analogia lá do vinho, né? A nossa analogia do relacionamento como vinhos, existem muitas podas que a gente precisa fazer. Nossa. E as podas para o homem e as podas para a mulher, muitas vezes são diferentes. Né, de podar essas influências externas, de podar o trabalho excessivo, de podar alguma coisa que passa do ponto para o homem, e a mulher também saber aonde ela tem que se encaixar
para que essa videira cresça, enfim, dê energia nos galhos que precisam frutificar mais. Eu acho Mas que o isso é um Cláudio ponto me bem incentiva importante. muito, sabe? Quando eu quero, igual eu penso agora dessa loja que eu te falei, né? Que eu tava, quero lançar um produto, alguma coisa na linha da beleza e tal. E ele me incentiva. Sim. Ele super me incentiva, mas ele sabe que ele nunca vai falar assim, Ana, mas peraí, você tá trabalhando pouco, não tá dando certo, e aí, você vai me ajudar? Não, ele não. O Cláudio, eu nunca paguei uma conta, né, amor? Nunca paguei. Nunca Nem as dela. Agora não sei o que Nem eu as respondo, né? Não sei o que eu respondo. Não, nem as minhas. Ah, é? Mas não é porque, não, é porque eu fui criada assim. Sim. E o Cláudio, o pai dele era, nossa, ele era tão... Eu não conheci meu sogro, infelizmente, ele faleceu antes. Mas o que eu ouvia falar dele, ele ensinou todos esses princípios pros filhos dele. Então, ele sempre ensinou que a mulher tem que ser cuidada, valorizada, o papel do homem, como é que é. Então, já veio de um treinamento da casa dele, sabe? Legal. E juntou com o meu. Então, a gente não teve esse conflito. Porque tem mulher que não consegue, né? Que quer ser chegar, uma que auxiliadora quer. apenas. Exatamente, que quer chegar e quer provar o seu valor, quer provar que pode. Porque também não já é veio sobre muito isso. cobrada também, né? Ela já não Exatamente. teve um bom exemplo dentro de casa. Então a gente precisa hoje lutar contra isso, buscar. E eu falo muito isso na rede social. Eu mostro mesmo realmente o valor da mulher e eu faço o que dá pra fazer, o que não der tá tudo bem. Fala teu Instagram, nas tuas redes, né? O meu é Ana Paula Bachega, BACHGA, é o Instagram, né? Só não tem arroba, né? É gente? só o arroba do começo, arroba primeiro, Ana Paula Bachega. Ana Paula Bachega com CHGA. É super legal. Como que é o do Cláudio? O Cláudio é ativo nas redes sociais também? Como que Aonde tá o por lá? pessoal encontra o curso, essas coisas, Cláudio, pra buscar, ó. Tá, tem um link Seu na Instagram, bio né? lá no meu Instagram. É Cláudio G. Santiago. Ah, que legal. Tá lá. É legal o pessoal poder acompanhar e entender. Eu acho que esses dois assuntos são muito interessantes e geram muita, não sei se a palavra certa é curiosidade. Ou polêmica, Né? né? Ou polêmica, pode ser, é isso aí. Polêmica, talvez. Mas eu acho que é isso. A IA é algo que tem todo mundo buscado cada vez mais aprender. E aí vem esse cuidado, porque as mulheres também querem saber, querem conhecer, a gente quer entrar no mundo digital. Eu sou uma pessoa que eu busco muito, né? Você falou que você é agitada, que não para, exatamente como eu sou. Eu não paro, eu sou agitada, eu falo rápido. Hoje de manhã, logo de manhã, a gente diz, amor, você tá muito agitada. Eu falei, mas se eu não estiver agitada, as coisas não acontecem na hora. Parece que Não, e os nossos maridos são mais calmos. Exato. Mas é que tem um equilíbrio, né? Um preenche o outro. mas sabe o que eu tento falar pra ela? O agito, você agiliza. Mas daí chega, esqueci aquilo, fiz aquilo pela metade, deixei aquilo. Eu falei, gente, é melhor você fazer com mais paciência, bem feitinho, do que agitado e deixar... Não, ele não vamos poder no entrar. trânsito. Às vezes eu falo assim, a gente tá atrasado. Vai. Ana, vai mudar 2 minutos. É, Eu não vou correr pra acontecer alguma coisa. Então, ele fala assim, essa calma. Não vai mudar igualzinho. nada. Vai Mas a chegar gente tá ao ponto de eu parar o carro no estacionamento, ela literalmente abre a porta e já sai andando. nem desliga o motor, nem Mas nada. eu falo, o que custa? Desliga rápido Aí- esse carro e vamos. Aí sai andando pelo estacionamento. Ah, esqueci aquilo, pega aquilo dentro do carro. busca aquilo, aí tem que É, voltar. busca Ai, aquilo, não, mas o que é volta. mais lindo dele que gente, ele nunca. Porque assim, eu esqueço muito, tem TDAH, essas coisas assim, né? E aí, desde de criança, adolescente, eu fui Ana, a gente é mais diagnosticada. parecida do que a gente sabe. Do que a gente sabe. A gente vai descobrir mais coisas. E aí ele fala assim, e ele dá risada das minhas atrapalhadas. Isso que eu acho legal. Ao invés de- Ele não me critica, sabe? Ele dá risada. Eu criticava Dos meus antes, hoje também comecei a dar risada. Amor, eu ia falar exatamente isso. Mas Vocês eu ficava contaram, brabo. Falava, mas como é que esquece um troço desse? Agora eu já tô risado. você contou sobre essa sua mudança quando você fez o método CIS, depois Aham. veio e fez o método IP. A gente passou por muitas transformações na vida também. E o Rodrigo, ele era outra pessoa. Eu não sei se eu mudei tanto. Será que eu mudei tanto, amor? Ah, todo mundo muda, né? Todo mundo muda, né? Eu acho que eu evoluí, eu aprendi muita coisa nova. Melhorou Sempre, muito, né? Eu A gente acredito. sempre tá em constância mudando. Exato. E o Rodrigo também. E aí a gente fala que a gente olha do outro, né? A gente olha mais sobre a mudança, sobre a evolução do outro. O Rodrigo, ele era essa pessoa, eu sempre fui agitada, eu sempre fui acelerada e ele sempre foi mais calmo, mais pacífico. E ao mesmo tempo que ele era mais calmo, ele era o que se irritava mais rápido. Né? Eu sou acelerada, não irritada. É um pouco diferente. E aí ele era calmo, de repente ele se irritava. Eu esqueci alguma coisa, eu deixei alguma coisa, já era uma irritação. Hoje em dia, a gente leva as coisas, ele consegue levar as coisas com muito mais leveza. Essa mesma agitação que eu tinha, eu ainda tenho. E hoje ele fala, amor, calma.
Pera. Tudo bem que nessa hora você ouvir amor, calma, tudo que você não quer. Calma, caramba. Calma nada, vamos, acelera. Hoje de manhã a gente tava um pouco atrasado, que tinha que levar o Augusto na escola, tudo. E eu acelerando, ele falou, amor, calma. Você vai esquecer alguma coisa, não vai dar tempo de fazer isso. Sabe uma chave que virou em mim, cara? Que os nossos maridos são parecidos, a gente também, eu vou falar pra você. E para as mulheres aqui presentes. Antes eu militava com essa calma dele, sabe? Tipo, calma o quê? Você tem que acelerar mais, você só tem tamanho, você faz tudo devagar. Tudo pra você é calma, é tranquilo, né? E, meu Deus, não é assim. Só que aí eu comecei a observar alguns casais, conhecidas minhas e tal, e até por trás da internet, porque a gente sabe que na internet não é tudo verdade, né? Ali os casais são 100%, e depois a gente vai conhecendo os bastidores, e a gente vê que não é assim. E aí quando eu comecei a observar que quando essas mulheres esqueciam algo, erravam, eu via os maridos maltratando, sabe? Falando palavras ruins, pesadas, sendo grossos com as mulheres, falando palavras que machucam. Eu falei, caraca, eu reclamando do meu, que ele dá risada, ou ele é calmo. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu posso agradecer a calmaria. Porque, assim, eu vejo mulheres que às vezes esquecem um negocinho de comprar no mercado, sei lá, né? Chegou atrasado, errou alguma coisa. E eles, pô, você não faz nada direito. Que assim, falam tantas coisas para as mulheres que machucam, e ele dá risada das coisas que eu faço errado. Então eu falei, cara, que lição. Vou ficar sem janta. Nunca mais eu olhei Ficar um sem lado ruim janta? disso. Porque eu falei, pelo menos ele me trata bem, com amor, mesmo no meu erro. A janta era detalhe, eu acho né? que a gente valorizar o Meu outro mesmo no Deus erro, do mesmo nisso. céu. Ou entender que as coisas funcionam assim, sempre vai ter. Aí eu não sempre... reclamei mais, sabe? Eu lembro. Deixa O amor Ah, foi valorizado. só pra você ver. Ah. Não tem que achar graça das coisas, não tem. Acho que é um pouco do estoicismo. A gente estuda, a gente acaba. No primeiro ano de casado, Ai, meu Deus. que a gente casou em outubro, no primeiro Natal, ela já era uma senhora casada, né? Uma senhora Então, quando casada. tem Natal, o Natal era assim, na casa da mãe dela, e agora cada família traz um prato. Ah, era meu primeiro Natal, verdade. Primeiro Natal dela. E pra ela ficou aquela. O tender, a bolinha, né? Entendeu? Primeiro tender da vida dela. Aí ela seguiu lá a receita, fez os cravos, fez o molho, ficou muito bom. Pôs no papel alumínio normal e forno. Aí são horas, né? Colocou no meio da tarde, vamos se arrumar. E a gente tinha que chegar um pouco mais cedo na casa da mãe dela pra montar o prato lá. Ajeitar. Aí eu acho que era umas 7 horas da noite, 6h30. Aí já tava pronto. Falei assim, Cláudio, vai lá e pega o tender. Eu fui lá no forno. Rapaz, quando eu olhei assim, ó, o bicho congelado, ela esqueceu de ligar o forno. Aí... Como é que E agora? E tava no papel alumínio, então não descongelou. Gente, isso é básico em mim. Direto eu faço isso. Eu não desforno, eu não ligo o forno. Às vezes Eu comecei a dar risada. Que pão que eu queimo em casa. Assim, nossa! Esqueça o forno. Acontece lá em casa com frequência, né? Eu sempre queimo algum pão. Aí eu dei risada, normal, falei... Não agora temos assa na tender, tua vai ser mãe. pra amanhã no Aí eu comecei almoço. a dar risada. Só que o legal é que a mãe dela já conhece a filha que tem, já tinha feito o outro lá. já tava pronto. Você que tava no primeiro ano de casado ainda não conhecia bem. Não vamos comer tender. Congeladinho. 3 horas congelado. Não, a minha mãe falou assim pra mim, quando eu engravidei de gênero, ela falou assim, filha, Como é que você vai cuidar? como é que vai ser? Meu Deus, ela falou, ai Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, pra cuidar dessas Já duas. esquece uma das gêmeas. As meninas puxaram o seu agito ou a calma do Cláudio? Ou veio mesclado? Mescla. Cada uma. Ah, é? Cada uma. Não, e não é assim, ó, uma só o Cláudio e uma só a Ana. Misturou mesmo, literalmente. Ah, legal. Tipo, a Bela, que é aquela maiorzinha um pouquinho, a Bela, ela... Nossa, ela é a aparência mais do Cláudio. Ela é bem parecida com ele, assim. Elas são muito diferentes fisicamente, né? Só que ela é muito eu, sabe? Ela é muito assim, ela não tem... Porque o Cláudio é mais tímido, ele é mais quieto e tal. A Bela é mais extrovertida, ela é líder. Onde ela chega, ela faz amizade, sabe? Ela comanda tudo, ela é engraçada. Nossa, ela é muito parecida comigo. A Gabriela, ela parece mais comigo fisicamente,
Mas ela tem, assim, a timidez mais do Cláudio, só que a personalidade sou eu, né? E a Bela, que é a extrovertida, que tem esse jeito meu, tudo tal, É a personalidade dele. é a personalidade do Cláudio, que é mais calma, mais tranquila, Que tá legal. tudo bem, tudo tá tudo Mesclou bem, então. Calma. Cede Misturou. tudo, ajuda todo mundo, é ele. É muito louco isso, né? Você falou, né, que o Cláudio, ele tinha uma dificuldade de falar não. Ah, deu 1 hora já? Vamos encerrar. O papo tá tão bom, tá vendo? Tá legal, Deixa eu né? nem passar. Você sabe que eu consigo entender o porquê? O Cláudio não é um cara que trabalha buscando só dinheiro, ele curte o trabalho dele. Ele ama os desenvolvimentos dele, ele vê Não vê o tempo passar, né? crescer, não vê o tempo passar. Então, muitas vezes, aquela tal pessoa, eu preciso fazer isso. Ele fala, não, eu faço para você, cobro baratinho. E hoje ele entendeu que o que ele faz não é baratinho. Tem um valor alto de mercado e ele pagou um valor alto para ter o conhecimento que ele tem hoje. Muito. E realmente os softwares deles são todos importados, né? Realmente é muito caro, é tudo em dólar, sabe? Não é barato eu acompanho os algumas equipamentos coisas dele, dele e tal. realmente. Não entendo nada, mas eu O acompanho. Cláudio desenvolve software de IA também, né? Eu acho Aliás, que ele tá desenvolvendo um agora que Que Pelo assim, amor o de que Deus. aconteceu? Quando eu vi isso já está no mercado, isso Não está tá no sendo mercado, mas desenvolvido ele tá para chegar no lançando mercado. Vai lançar Já, no mercado agora. americano primeiro, né? primeiro americano. O que aconteceu comigo, que eu acabei trabalhando bastante, é que eu fui. Quando o escritório eu trabalhava, eu acumulava 2 funções, CMO e CTO do grupo. Eu já trabalhava com robô, só que eu sempre trabalhei para corporativo grande. Então, e a gente tem outra realidade lá, em termos de tecnologia e infraestrutura. Quando a gente veio para Alphaville, que eu olhei os digital influencer aqui, eu falei, cara, os caras não sabem nada. Os caras não sabem nada de tecnologia. Mas é. Em compensação, são funis extremamente refinados de neuromarketing, ali Sim. tem. Mas na hora é tudo captado esse mundo de lançamento. Isso eu tô falando há 5 anos atrás. Também. E refinou muito, né? Deu uma melhorada. E melhorou. É. Aí eu olhei assim, cara, dá pra fazer um estrago aqui no Alphaville. Tem Em muita compensação, o corporativo que eu trabalhava não tinha estratégia de funil que o digital tinha. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trazer estratégia para o corporativo e infraestrutura para o influencer. Aí, cara, foi em 6 meses, eu já estava com o Pablo, Marcos Paulo, fiz lançamento com a Ariane, piorando. Aí fiz todo o pessoal daqui de Alphaville, eu fiz Conrado Adolfo, fiz Rick Chester, a galera toda, muita gente mesmo. E abri mentoria. Quando eu abri mentoria, os meus mentorados também estavam cuidando de muita gente no mercado. Só que o mercado de lançamento você não tem hora pra nada. Que é isso que ela fala, que foi aí que eu comecei. Cara, chegar ao ponto de Marcos Paulo, 1h30 da manhã, me ligando pra fazer coisa. Assim. Caraca. Porque eles não dormem, né? Não. Isso é impressionante. Não. E aí? parece E eu acho que especialmente em Não épocas tem de sábado, lançamento, né? Não, aí tudo bem, né? Exato, são épocas mais puxadas, só que daí você atendendo tanta gente assim, sempre tem alguém em lançamento, sempre tem alguém ocupado, sempre tem alguém numa fase. Mas graças a Deus ele não tá mais fazendo esse tipo de Aí eu serviço. fui fazendo. E o pessoal gostava, tudo. Aí você vai ganhando. Mas esse que ela falou, acabei ficando aí um tempinho. Você entendeu Mas que ainda eu falo- o dinheiro é só munição mesmo, é coisa secundária. Só né? que, sabe, o Cláudio, como ele ficou muito tempo nos bastidores, né, ele tá pouco tempo assim poucos anos, né, ele Na tá na rede social, as pessoas não conhecem ainda a mente do Cláudio. Eu falo que ainda, a hora que as pessoas conhecerem, vão falar, meu Deus. É que o Cláudio ele não O faz que eu perdi. questão que conheçam também. Ele Não. ele- Não faz. Não, e eu sou a maior vendedora dele, porque eu falo, não, é sério, ele tá, sabe assim, ele é tão humilde, é tão de boa. em ele é tudo, de boa mesmo. que eu falo, que aí eu vou lá e faço todo o negócio, porque as pessoas, quando conhecerem realmente o Cláudio, vão falar, meu Deus, o que eu perdi? Sabe, ele foi tão Porque é incomodado que sério. agora ele tem medo. Falou, cara, eu vou ficar famoso, vou estourar. Não, Imagina é esses sério. caras me O ligando Cláudio 2 horas da não manhã. usa o que ele tem pra ser, ele já podia estar muito mais além, entendeu? Mas tá tudo certo, tem hora certa pra tudo, né? Exatamente, vai E a chegar. hora dele chegou, agora, em nome de Jesus. Amém. Temos muita. Nossa, gente, eu confesso que eu fiquei muito curiosa pra realmente participar. A gente se conhece e convive um pouco mais há pouco tempo.
Então, assim, eu tô muito curiosa para aprender esses cursos. Quando você falou que você quer fazer, eu fiquei muito interessada. Eu tenho de pedido estar aí há mais algum próximo, tempo de já, saber cada vez mais. Sim. Precisa. E vamos estar mais junto, porque realmente a gente sabe que tem muito vocês têm muito a agregar. E falando nisso, como o Rodrigo acabou de ver ali, já passou o nosso tempo. Pois é. Gente, passou 60 minutos que a gente nem viu. Né? Então, eu quero só agradecer mesmo vocês por terem aceitado esse convite. Nós vamos ter que fazer um Pode Brindar episódio 2 de vocês, porque tem a parte 2, porque ficou assunto pra gente falar ainda. É isso aí. Mas obrigada mesmo por terem vindo, por terem parado esse tempo. Eu sei que tem isso, vida familiar, filhos, trabalho. Então, parar um tempo pra gente vir aqui, contar as nossas histórias de vida, pra chegar na família das pessoas, isso tem muito valor. Então, realmente, eu agradeço mesmo. Mas a gente que agradece, né, amor, de ter essa oportunidade, porque o propósito é isso, né, da nossa vida também é esse, né? É contar da nossa vida, contar nossos testemunhos, né, as nossas lágrimas, nossas alegrias. E a gente fica muito feliz e eu quero, assim, profetizar aqui para vocês que vocês tragam cada vez mais pessoas aqui, que seja um tempo precioso, igual foi pra gente. Que isso que vocês estão fazendo é transbordar na vida do outro. Porque quantas famílias serão alcançadas, né? Através de todas as pessoas que passarem por aqui. Eu creio que muitas famílias serão reestruturadas, curadas, né? Muitas fichas cairão, né? Muitos downloads, muitos insights. Então, assim, que vocês sejam cada vez mais usados aqui nesse lugar, nesse canal. E que alcance aí milhões de vidas. E conte sempre com a gente. Amém, gente. Muito obrigado por tudo. Pode brindar? Pode brindar. Mas peraí que eu vou convidar o pessoal lá. Peraí, faltam 2 aqui nas 2. Eu vou convidar vocês que estão em casa. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui no canal do Pode Brindar. Se você está nos acompanhando no YouTube, não deixe de aproveitar, de vir aqui do YouTube, de sair do Instagram e ir lá pro YouTube, assistir o episódio completo. Tem muito conteúdo, tem vários episódios legais, tem os episódios que já passaram, episódios novos por vir. E a gente tá aqui fazendo uma extensão da mesa da nossa casa, levando bate-papo com conteúdo, falando sobre famílias, falando sobre fé, falando sobre histórias de vida. E sobre vinho. E sobre vinho. Segunda vez que eu esqueço de falar do vinho. E é isso mesmo. E sobre vinho. Então, assim, eu não quero deixar de falar hoje e agradecer esse espaço incrível que a gente tá aqui para fazer as gravações do Pode Brindar. A gente tem gravado aqui na Circa. É um lugar incrível para desenvolvimento de conteúdo, para você que precisa de um espaço para trabalhar, para fazer eventos. O espaço da Circa está aqui à disposição e a gente tem usado e abusado desse espaço. Então, obrigada, Circa. Muito bom. Obrigada a Ju, que tem nos ajudado em toda essa parte da direção. E é isso aí. Toda quinta-feira, episódio no YouTube. Felipe Amadou. Felipe e Amadou, que estão aqui ó, atrás das câmeras. Tem bastante gente nos ajudando. Então é isso aí, gente. Toda quinta-feira, às 18 horas, episódio novo no YouTube. E agora, de novo, Pode Brindar.